Povo, nós estávamos ao vivo aqui, mas travou, acho que a internet deu algum bug aqui, deu algum problema, mas nós estamos de volta e nós iremos voltar tudo de novo. Então nós estamos aqui pelo Instagram, mas daqui a pouco nós colocaremos esse vídeo lá numa página do YouTube, né? A nossa página do YouTube IPRJ Oficial, é a nossa página do YouTube. E estaremos então, pedimos a você que ao entrar aqui, você compartilhe, mas depois também no YouTube você compartilhe, se inscreva. Então, aqui no YouTube, quem já está vendo pelo YouTube, vai se inscrever, vai compartilhar e vai mandar esse vídeo para quantas pessoas você quiser. Então, o tema de hoje, gente, para a nossa conversa, nós já tínhamos iniciado, já estávamos bastante avançados no tema, mas nós travou aqui, então nós iniciamos de novo. Então, nosso tema é sobre sofrimento. Sofrimento. E a pergunta é: o sofrimento nos ensina alguma coisa? O que é que o que nós podemos aprender, devemos aprender ao passar por sofrimento? E nós queremos justamente iniciar essa conversa fazendo uso do texto bíblico em 1 Pedro, capítulo de número 5. Então, doutora Rafaela, Zene e Mara estão de volta. Volta também aí Cíntia, volta os demais e nós vamos conversando aqui. E antes de ler o texto, eu preciso fazer de novo a menção, porque o outro vídeo já não vai andar, já deletei. Então, eu falei ontem das 3 mães, né? Das 3 novas mães que estão grávidas, que eu falei de Vinha, falei de Cíntia e falei também de Cleo, não é? E eu cometi o esquecimento, lembrado depois por Vitória, da nossa irmã Neia, que é a que está mais adiantada aí. Está mais adiantada. Então, parabéns a todas essas mães. E Mara, né, também vai ser a próxima, né? De acordo com Lara. Mara vai ser a próxima. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos ao texto então? Nós iremos falar sobre o sofrimento. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. E eu li a partir do versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que o sofrimento iguais aos vossos, muitos outros irmãos estão enfrentando pelo mundo. Ora, diante do sofrimento, Pedro diz: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou para a sua glória eterna, depois de vocês passarem pelo sofrimento por um pouco de tempo, Ele mesmo, o próprio Deus que vos chamou para a glória eterna, para a eternidade, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, Ele vai firmar vocês, Ele vai fortificar vocês e Ele vai dar um fundamento para vocês. E somente assim vocês resistirão ao sofrimento. Então, há alguma coisa, e Pedro, obviamente, está falando da perseguição por causa da pregação do Evangelho, mas ele também atribui isso aos sofrimentos da vida, às perdas, né? E os irmãos estavam vivendo isso, perdas, perseguição, morte de familiares por causa do Evangelho. Como é que pode os servos de Deus sofrer dessa maneira, passar por esse sofrimento? Obviamente não há aqui esse questionamento, mas essa orientação de que o Deus que nos chamou para a sua glória, e nessa glória nós não teremos sofrimento nenhum, nós não teremos enfermidade nenhuma, nós não teremos nenhuma perda, nós não sofreremos nenhuma angústia, nós não sofreremos nenhuma ansiedade. Aliás, ele chama
os seus leitores a lançar a sua ansiedade, a sua inquietação no Senhor e descansar no cuidado de Deus. Ele tem cuidado de vós. E ele então diz, olha, mas persistam, enfrentem o sofrimento de vocês, sabendo que o Deus que chamou vocês para a sua glória, esse Deus vai fortificar vocês, vai sustentar vocês, vai edificar vocês e vai dar o alívio para vocês, vai dar vitória para vocês. Aliás, ele já chamou vocês para a sua eterna glória. Mas tem alguma coisa, gente, que a gente pode aprender com o sofrimento? Seja bem-vinda também. Aí Cíntia já voltou. Também Keila Caetano. Seja bem-vinda também, viu? Então, existe alguma coisa que a gente pode aprender com o sofrimento, né? Na verdade, quando passamos por sofrimento, nós entendemos então que existem, mas pouca certeza diante daquilo que nós estamos falando, acerca dos assuntos da vida. Mais cedo ou mais tarde, o sofrimento, uma perda, vai bater na nossa porta. Talvez eu estou falando para você, e você que está me ouvindo agora, talvez esteja justamente no olho do furacão, esteja passando por um grande sofrimento, né? Ou passou recentemente, ou em algum momento vai passar. E o que é que, se você já passou, o que é que você aprendeu com o sofrimento? Uma das coisas que eu tenho visto com o sofrimento, deixa eu pegar aqui esse texto aqui. Então, Pedro diz que esse sofrimento, ele é por um pouco de tempo. E, obviamente, Pedro está comparando o tempo do sofrimento aqui na Terra, que pode ser muito longo, pode ser curto. O tempo de sofrimento, por mais que a gente esteja demorando demais no sofrimento, o tempo de sofrimento aqui na Terra é pequeno comparado com a glória, comparado com a eternidade, né? Quando ele fala isso, ele não está minorizando, ele não está desprezando o sofrimento de ninguém, achando que a pessoa que já vem sofrendo há tanto tempo, parece que não é tempo nenhum. Pedro está comparando com a eternidade, Pedro está comparando com a glória, né? Que o Senhor nos chamou, para a glória que o Senhor nos chamou. E uma das coisas que eu tenho aprendido é justamente, meus queridos e queridas, é que o sofrimento, ele nos humilha. A primeira coisa que a gente aprende com o sofrimento é que ele é muito destrutivo. Ele nos humilha, nos quebra, nos amassa, nos despedaça. E nos humilha porque quando passando por um sofrimento intenso, nós vivemos agora recentemente o falecimento de uma grande amiga, como vocês sabem. E essa pessoa passou por uma enfermidade que machucou, que a feriu, que a humilhou, juntamente com seu esposo. E o sofrimento, a primeira coisa que a gente descobre é que o sofrimento nos humilha, porque ele mostra quem somos nós, que nós somos limitados, que nós somos passageiros, nós somos efêmeros, que não adianta, e o sofrimento quando chega, não interessa se eu tenho ou se eu não tenho dinheiro, se eu sou forte ou se eu sou fraco, se eu sou bonito ou sou feio, se eu tenho um conhecimento ou eu sou um indoto. Não tem posição social, não tem dinheiro, não tem fama, não tem nada, não tem nada.
Nós descobrimos que nós não somos nada. Então, o sofrimento nos humilha, é terrível, é terrível. Mas ele também nos mostra que nós somos limitados, que nós temos limitações enquanto aqui na Terra. Mas o Deus que nós servimos é ilimitado, ele é grandioso. E o sofrimento também vai revelar uma coisa muito interessante, é que nós dependemos de Deus. E no sofrimento nós descobrimos a nossa esperança não está aqui nessa vida, porque a vida se esvai, a vida passa, a vida acaba, né? Mas nós temos a eternidade que Deus nos preparou. Então essa dependência de Deus. Mas também tem outras coisas que o sofrimento precisa nos ensinar. Nós precisamos aprender no sofrimento. Uma das coisas que acontecem conosco, com todo ser humano, eu acho não, por causa das nossas fraquezas, né? O sofrimento muitas vezes nos engana e nós começamos a fazer alguns questionamentos que nós nunca iremos ter resposta. Questionamentos do tipo, e isso porque nós não entendemos o sofrimento. Questionamentos do tipo, por que eu, Senhor? Por que isso está acontecendo? Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Senhor amado, por que essa dor? E a gente começa a passar pela cabeça, o que é que eu fiz? Ou o que eu deixei de fazer? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Porque, por via de regra, nós logo pensamos que o sofrimento é um castigo de Deus, né? Que é Deus que está provocando em nós o sofrimento para que nós possamos aprender alguma coisa, alguma lição da vida. E Deus está nos dando então um tipo de sofrimento, uma certa vingança, ou tentando gerar em nós alguma coisa. Ou seja, primeiro nós perguntamos o porquê o que é que eu fiz ou deixei de fazer. Nós estamos procurando uma culpa para aquele sofrimento, né? Nós estamos procurando alguém para nos justificar. Então, o que nós aprendemos também é que o sofrimento é injustificável. E Deus não produz sofrimento em nós para nos ensinar alguma coisa. Não. Deus não está de forma alguma... e nós temos essa tendência de espiritualizar o sofrimento. Logo procuramos uma razão para tentar entender. E o sofrimento, obviamente, precisamos entender que ele não precisa de justificativa. Nós estamos sujeitos aos sofrimentos aqui neste mundo. E o Senhor diz, olha, de novo eu uso esse texto. O Senhor diz, no mundo tereis sofrimento. Obviamente o termo que Jesus usa ali é, no mundo tereis aflições. Aflições geram sofrimentos. Obviamente Jesus está falando também, tal como Pedro, diante das perseguições por causa de Cristo, diante das rejeições, né, aos cristãos, aos discípulos por causa de Cristo, mas Jesus também está aplicando isso à vida em si, por causa das nossas limitações, e nós somos passageiros neste mundo, nós não pertencemos a este mundo, e enquanto estivermos aqui nesse corpo, nesse tabernáculo, nós enfrentaremos sofrimento, e nós precisamos lidar com ele. Então nem sempre é justificável. Nós sofreremos, nós enfrentaremos, nós teremos perdas, enfrentaremos sofrimentos. E necessariamente nós precisamos entender que os sofrimentos acontecem porque estamos em um mundo caído.
em um mundo caído, hostil, cheio de violência. E nós estamos sujeitos a todas essas coisas. E quando nós falamos que precisamos entender o sofrimento, de que... E estou tentando dizer para vocês que não está no controle das nossas mãos. Nós não podemos controlar tudo. Mas Deus pode. Então, a primeira lição que precisamos ter é que o sofrimento nos humilha, ele nos machuca, ele mostra quem somos, mas também mostra essa dependência de Deus e em nós é gerada a esperança da glória para a qual fomos chamados. Mas também precisamos entender uma outra coisa que precisamos aprender com o sofrimento é que nós não devemos atribuir a culpa do nosso sofrimento a Deus ou a algo, supostamente algo errado que estamos fazendo e Deus está nos punindo, Deus está nos castigando. Não. O sofrimento faz parte da vida enquanto nós estivermos aqui e nem sempre ele é justificável. Nós precisamos aprender isso. Mas precisamos também aprender que todos, sem exceção, enquanto estiver neste mundo, enfrentarão sofrimentos. Eu vivenciei a semana passada, poucos sabem disso, que além, a gente já vinha sofrendo demais com todo o tratamento da nossa irmã Cristiane, apreensivo e orando, sempre conversando com o pastor Juvenil. Aliás, o pastor Juvenil vai estar comigo amanhã aqui na live e a gente vai falar um pouquinho, vai continuar falando sobre esse assunto, sobre sofrimento, e a gente vai ter uma experiência bem recente de alguém que estava lidando e ainda está lidando com perda e sofrimento. Com sofrimento, de perto ali. Ele vai trazer então o que ele aprendeu com isso, o que ele pôde ver com o sofrimento. Muito interessante a nossa conversa amanhã, meio-dia, pastor Juvenil vai estar comigo. Então, a semana passada, então, nós já vimos há dias, então, sofrendo, com sofrimento, acompanhando o pastor Juvenil, sempre aconselhando, orando com ele, chorando com ele, mas também estava sofrendo demais que o nosso cachorro, que eu peguei filhotinho, né? Ia fazer 6 anos em outubro. Então Bob adoeceu e a gente vem tratando e nas 2 últimas semanas foi muito dolorido porque ele estava sofrendo demais e a gente ia dar o remédio. Ele pegou há uns 2 anos atrás, ele pegou aí essa doença do carrapato e nós então fomos tratar e ele foi definhando, parou de comer e era muito apegado a mim desde pequenininho, muito apegado a mim. Ele conhecia o barulho do carro, quando eu descia a escada ele conhecia os passos, ia lá embaixo ficar me esperando, enfim. E Bob, então eu ia dar comida para ele e ele sempre apegado a mim, ia dar comida, ia dar os remédios e ele não queria mais, ele estava sofrendo demais, estava muito sofrendo, ao ponto de quando ele me via, ao invés de se alegrar e vir, ele estava fugindo de mim e aquilo era muito dolorido, até que na última quarta-feira eu dei o remédio para ele de manhã e ele ficou deitadinho na casa dele e quando eu desci, depois da notícia da morte da nossa irmã Cristiane, eu desci, estava indo na igreja e fui tirar o carro e quando eu abri lá, eu não ouvi, quando eu falei ele tinha acabado e ali mesmo morreu. Foi muito dolorido. E a gente pensa, e quando estava ali olhando para ele, cuidando dele, vendo o sofrimento daquele cachorro, eu chorava muito, mas eu pensava muito, meu Deus do céu, se eu estou sofrendo,
por esse cachorro que morreu, acabou, né? É um animal que a gente gosta, que a gente cuida, né? E que a gente sabe que tem a atenção dele. Imagine o teu servo que está agora vendo o sofrimento da tua serva naquele hospital. Deus conforta, consola. Então, o sofrimento, ele é inevitável. Nós passamos pelo sofrimento, né? Pelos sofrimentos na vida. Pastor Ezer, um grande abraço, bom ter você aqui, viu? Então, o sofrimento causa isso em nós e talvez algumas lições preciosas é necessária a gente pensar com o sofrimento. Então, porque existem pessoas que não sabem lidar com o sofrimento, né? Nós vivemos em um mundo que anda tão apressado, tão cheio de ansiedade, pessoas que diante do sofrimento, diante de uma perda, diante de uma situação, perdem a motivação da vida, entram em uma depressão e a sua dor, o seu sofrimento é tão grande que a morte passa a ser algo atrativo, né? Essas pessoas acabam não suportando a dor do sofrimento e tiram suas próprias vidas, e já dizem os especialistas que essas pessoas não estão tirando a vida, não estão matando a vida, estão matando o sofrimento, estão na tentativa de matar o sofrimento, de acabar com o sofrimento. Ou seja, diante do sofrimento profundo na vida de algumas pessoas que não entendem o sofrimento, às vezes se torna tão insuportável viver aquele sofrimento que se dão ao abraço da morte, que a morte lhes sorri e se torna atrativa. Essas pessoas se lançam no braço da morte. Se você está passando por isso, se você está passando por tal sofrimento ao ponto de chegar a olhar para a sua vida, aquilo que você tem vivido, a dor que você tem vivido, e olhar para a morte e perceber que a morte está sendo atrativa e te chama para um abraço, não faça isso. Não faça isso, porque esse sofrimento vai acabar. E a palavra do Senhor é que Ele te chamou para a sua glória. Vai demorar somente enquanto vivermos aqui. Nós precisamos, então, se você tem passado por isso, eu diria para você tentar ver de um outro ponto de vista. Converse com alguém. Escolha alguém para que você abra o seu coração. De preferência, um profissional da área, né? Um médico, um psicólogo. Mas independente disso, chame alguém. Faça essa pessoa ouvir a tua dor, né? Alguém que você confie, que você possa abrir o seu coração e dizer que isso está doendo em você, que isso está te incomodando, que isso está insuportável na sua vida, ao ponto de você estar sendo assediado pela morte, está achando que a morte é algo atrativo, porque a sua vida está insuportável. Então converse com alguém, abra o seu coração para alguém. Procure, de preferência, um profissional, mas na falta deles, procure alguém que você possa abrir o seu coração. Peça ajuda de alguém, né? Peça ajuda de alguém. E ouça a voz de alguém, mas escolha, que venha discernir e saber qual é a voz que quer o teu bem, porque no momento do sofrimento a gente ouve tantas vozes ressoam e gritam dentro de nós. Tantas vozes vêm e tentam chamar a nossa atenção. E que nós possamos ouvir alguém nos aconselhar. E que tenhamos certeza de que aquela pessoa quer o nosso bem. Está disposto a te ouvir, a te aconselhar, a trazer uma palavra para você. Então,
Se você não tem conseguido ouvir mais ninguém, ouça o que eu estou te dizendo agora. Diante do sofrimento, não desista da tua vida. Diante do sofrimento, não veja a morte como algo atrativo para você, como a solução para isso. Não veja. Ouça Deus falando contigo. A tua vida é preciosa para mim. Eu tenho uma proposta melhor para você. A proposta de Deus é a proposta de vida e vida em abundância, vida eterna. Esse sofrimento que você vive agora, por mais tempo que esteja durando, ele é passageiro, ele terá um fim. E o Deus, como disse Pedro, de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Depois de vocês terem sofrido por um pouco tempo, Ele mesmo há de aperfeiçoar, né? Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar a vida de vocês. E por último, saia desse enclausuramento. Vá visitar um grande amigo, uma pessoa amada. Esteja com as pessoas que te amam. Ouçam essas pessoas. A gente precisa aprender isso. Não ouça a voz da morte, ouça a voz da vida. Não ouça a voz da angústia, a voz que te deprime, a voz que diz que não tem jeito, que você é culpado, que você está colhendo o que você plantou. Não ouça esta voz, que é assim mesmo. Que Deus te dê graça para você enfrentar o seu sofrimento. Espero estar ajudando alguém de alguma forma. E hoje, mais do que nunca, eu quero orar por essas pessoas que sofrem. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, meu Pai. Enquanto nós falamos aqui, quantas pessoas, né, estão vivenciando uma dor, uma perda, um sofrimento, e a sua vida neste momento tem se tornado insuportáveis. Pessoas que não tem ninguém para lhe amparar, se sentem abandonadas, sozinhas. Senhor amado, que o Senhor possa ir ao encontro dessas pessoas, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa trazer motivo para essas pessoas, conforto, consolo para essas pessoas. Pai amado, essas pessoas cujas situações e sofrimentos, em cujos sofrimentos a morte eles está sorrindo, atrativa. A morte parece com a beleza irresistível. Senhor amado, eu quero, em nome de Jesus, repreender esse espírito de morte, de depressão, causada pelo sofrimento, Senhor. Que o Senhor possa resgatar essa pessoa. Que o Senhor possa chamar essa pessoa, meu Deus. Que o Senhor possa derramar da tua graça sobre ela, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, meu Pai, visitar essa pessoa para a glória do teu nome, Senhor, que eu te peço. Resgatando-a em o nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Quero mandar um abraço para todos que estiveram conosco até agora. Você que está vendo depois, tanto aqui no Instagram como no YouTube, não esqueça de compartilhar. Pense em uma pessoa que precisava ou que precisa ouvir essa palavra. Envia para ela. Convide-a a ver esse vídeo. Mande para alguém. Abençoe a vida de alguém se você tem sido abençoado de alguma forma. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Então, obrigado aí a Zen, a Cíntia, a Mara,
a Vinha, ao pastor Ezer, né? A todos vocês que eu não vi o nome aqui, deixei de citar. Muito obrigado, muito obrigado. Tinha uma outra pessoa aqui e eu não estou lembrando o nome, mas muito obrigado a você que entrou aqui, que tem nos acompanhado. Que Deus abençoe. Amanhã, meio-dia, nós estaremos de volta aqui e amanhã um papo aqui com o pastor Juvenil acerca deste tema, ok? Que Deus abençoe. Vitória, chegou atrasada, viu? Que Deus abençoe, mas muito obrigado. Vitória de Joanice, viu, gente, que eu tô falando aqui. Que Deus abençoe a vocês. Até amanhã.